paz do Senhor para a igreja. Amém. Boa noite a todos, você que aqui está, os irmãos que estão em casa, estão no trabalho. Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. Nós temos que respeitar, na verdade, aquilo que Deus está fazendo. E a minha intenção nessa noite é não atrapalhar. Se eu não atrapalhar, eu já estou cooperando muito. Amém? Jeremias, capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo de número 1. Profeta Jeremias, conhecido pela sua integridade e pelo seu discurso contra o pecado. Quem quer ouvir um discurso contra o pecado nessa noite, diga amém. Vou repetir, te peguei assim, de bobeira. Quem quer ouvir um discurso contra o pecado, diga amém. Tá difícil, né, irmãos? Não é fácil, não. Jeremias, ele é esse homem. O versículo 1, ele vai dizer assim, ó, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. E assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse na madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia, é isso mesmo. Então disse eu a Senhor Jeová: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandares dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Não tema diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Lê o verso seguinte aí, por favor. Lê, igreja, o verso seguinte. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse o Senhor, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Até aqui, por enquanto. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua benignidade e a sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. Está fraco, Senhor. O Senhor está aqui. Não tem sentido nós estarmos aqui se a tua presença, se o Senhor não estiver aqui, Pai, em nome de Jesus. E a tua igreja veio para te buscar a tua palavra nessa noite. E nós adoramos ao Senhor, te pedimos que tire toda a presunção humana do meu coração, toda altivez, Senhor, todo achismo, ó Deus, que caia por terra nessa hora. Ó Deus, dê ouvidos sensíveis à sua igreja, para que possamos sair daqui entendendo a sua palavra, edificados pela tua palavra. Ó Deus, o teu nome em tudo seja glorificado. Fala ao coração, Senhor amado, daquele que está afastado, daquele que ainda não te conhece, Senhor, em nome de Jesus, glorifica-te a ti mesmo. Assim nós oramos e assim nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Queridos, hoje Deus colocou essa palavra no meu coração para falar um pouco sobre o profeta Jeremias, profeta que foi chamado num tempo de muita dificuldade, num tempo de grande escassez, num tempo de grande desvio do caráter moral e espiritual de Israel. E diante desse cenário, Deus chamou alguém que estava
disponível àquilo que Deus tinha por fazer. O versículo 1 diz que o Senhor chamou um homem que era filho de um sacerdote, que morava numa cidade ou num vilarejo chamado Anatote, aproximadamente aí cerca de 6, 7 quilômetros de Judá. E o Senhor chama esse homem que estava já num preparo para ser um sacerdote. O seu pai, o próprio texto vai dizer, Uquias, que também era sacerdote. Então, Jeremias era de uma família sacerdotal, estava sendo preparado para ser um sacerdote, aquele que levava o pecado das pessoas diante de Deus através dos sacrifícios. Mas diante de um cenário tão difícil, tão problemático, ao qual o livro de Jeremias apresenta, ele estava precisando de alguém que fosse levantado como um grande profeta naquela nação. E nós podemos observar no próprio texto que Jeremias, quando ele começa a profetizar, no tempo que ele foi chamado, isso num tempo difícil, como já disse, em 560, 570 a.C., a palavra do Senhor estava sendo profetizada naquele tempo pelos seus contemporâneos, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel. Já estava fazendo um trabalho de serem profetas naquele lugar. Mas Deus decidiu por bem chamar Jeremias para ser profeta de uma cidade, quem sabe, não muito relevante, não tinham muitos holofotes sobre essa cidade. E Deus escolheu alguém, quem sabe, de um lugar remoto, para fazer dele o grande profeta. Ele passou por grandes reis que estiveram no seu tempo, tanto Josias, Joaquim, Zedequias. Ele profetizou diante de tantos reis e de tantas pessoas que não tinham o Deus de Israel como seu verdadeiro Deus. E essas pessoas estavam virando as costas para o Senhor. E o Senhor, vendo tanta calamidade, vendo tanto pecado, o Senhor levanta alguém para ser profeta, para levantar uma voz, um arauto em meio ao pecado, ao meio à devassidão. Então, quando nós falamos em pregar, se alguém quer ouvir uma voz contra o pecado, geralmente nós não queremos ouvir essa voz, porque essa voz vai confrontar a nossa vida, a nossa voz vai mexer com a nossa estrutura. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele deu tantas garantias para esse profeta. E nós lemos aqui, porque ele disse assim: olha, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. O Senhor fala: rapaz, não fala isso, porque aonde eu mandar você ir, você vai. E aquilo que eu mandar você falar, você vai falar para o povo, porque eu sou contigo. Será que eu posso ouvir um glória? Será que eu posso ouvir alguém nessa noite que começa já a entender aquilo que Deus tem para essa noite? Não tenha medo diante da multidão para falar sobre pecado. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado homens e mulheres e tem dado garantia. Minha filha, eu sou contigo. Meu filho, eu sou contigo. Eu vou pregar, mas não, vou parar de pregar. Essa palavra, querido, quando a gente fala contra o pecado, é difícil demais. Eu fico tentando imaginar o peso que veio sobre o profeta Jeremias naquele tempo, querido, falar contra uma nação totalmente corrompida, uma nação que não tinha os princípios, o princípio da santidade no seu coração. E hoje nós estamos vendo que essas mensagens, elas têm sumido dos púlpitos. Essas mensagens, elas não levam as pessoas a um momento de adoração a Deus. E nós estamos vendo que Deus está bradando nos últimos dias para falar à igreja, à nação que foi escolhida, que é a menina dos olhos de Deus, para falar sobre o pecado. E Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer para você que todo pecado, que toda palavra que entrou no seu coração, que toda atitude que você tem tomado nesses últimos dias em relação ao pecado, hoje vai ter que sair da sua vida, hoje vai ter que bater em retirada. Hoje o pecado não tem vez na sua vida. Será que eu posso ver uma mão levantada, um glória dado aqui em nome de Jesus? Aqui nessa igreja não tem lugar para pecado, queridos. É difícil, né? Você falar sobre pecado e arrancar glória, né?
É muito difícil, mas vamos lá. Então o Senhor vai chamar ele, filho de Ilquias, que era de uma região assim muito remota, que ali pertencia à tribo de Benjamim, um povoado nesse tempo difícil, ao qual esse profeta ele prevê que Judá vai ser entregue nas mãos da Babilônia. Esse profeta Jeremias aqui, ele vai entregar uma mensagem para que o povo tenha um arrependimento, para que torne um arrependimento, porque senão essa nação vai ser entregue à Babilônia. Água de coco, meu irmão? Aí eu vou não, glória, ô glória! Água de coco, irmão. Água de coco, irmãos. Sou o primeiro aqui, né? Assim. Muito obrigado, irmãos. Ela me quebrou, né, irmão? Esse homem, querido, estava sendo preparado para ser um sacerdote, assim como seu pai. E Deus veio e mudou o curso da sua vida. Deus não precisava levantar um sacerdote naquele tempo, um tempo onde precisava de uma voz profética, uma voz de um profeta. Entenda bem uma coisa na sua vida. Quem sabe você tem andado por lugares, quem sabe você tem visitado lugares, que Deus não tem necessidade de levantar um sacerdote nesse momento, mas tem extrema necessidade de levantar um profeta, que fale as verdades de Deus, e que não tenha medo, não se venda, não se acovarde diante do sistema. E Deus está falando comigo e está falando contigo também, que há um basta, que há um tempo do fim nessa noite. O tempo da passividade chegou ao fim nessa noite em nome de Jesus. A igreja do quilômetro 54 aqui, localizada aqui no quilômetro 54, ela está sendo incumbida aqui de autoridade para pregar contra o pecado, para dizer não ao pecado. Esse homem estava sendo preparado pelo seu pai, pela família, entenda bem isso. Imagine a frustração, quem sabe, do sacerdócio, de todos que estavam já pensando que Jeremias seria um grande sacerdócio. E Deus vai e muda o curso da sua vida. Deus muda a sua história. Quem sabe você que está sentado aqui, está estudando, está se preparando, está com altos planos, está fazendo planos no seu coração. E Deus essa noite está dizendo para mim e para você, olha, você pode até fazer planos, mas a palavra que prevalece é a palavra que sai da minha boca. A palavra que prevalece é a palavra que sai da minha boca. Eu estou mudando cursos aqui nessa noite em nome de Jesus. É muito bom, né, a gente querer fazer aquilo que vem nos nossos corações. Mas o Senhor mudou a história de Jeremias. Falou assim, rapaz, você não vai ser profeta. No capítulo 16, Deus foi mais profundo. Falou, Jeremias, nem casar você vai. Já pensou? Já pensou, Jojo? Você preparando o casamento. Tem mais alguém aqui querendo casar? Levante bem alto as suas mãos. Ninguém quer casar? Ninguém quer se entregar? Só Jojo? Por minha conta. Tem mais ninguém aqui, irmão? Todo mundo feliz. Olha lá, bem alto, levante bem alto, olha lá. Olha lá, a irmã Marlene jogou a mão pro alto, pastor. Quer casar, está esperando no Senhor. Tem mais alguém? Pode falar aí. Camilinha quer casar. Olha lá, ó. Aonde? Ô Djalma. Ali, ó. A nossa irmã ali quer casar também. Aonde, Rogéria? Olha lá atrás. Amém. Vocês sejam muito felizes, sejam bênçãos. Aí, varões, pegou aí? Visualizou? Amém? Tem uma mulherada aí querendo casar. E Jeremias estava tão nas mãos de Deus, querido, que Deus falou assim, ó, você não vai casar.
Porque se você casar, os seus filhos serão comidos pelas bestas feras dos céus. Será um tempo difícil, um tempo onde o coração da nação estará endurecido e é melhor que você não case. Jeremias foi um homem muito provado por Deus, ao ponto de ser lançado dentro de um calabouço. Ele chorou, ele disse assim, maldito foi o dia que eu nasci. Maldito foi o dia que a minha mãe me concebeu. Jeremias, ele lamenta tanto o dia do seu nascimento, querido, pelo sofrimento, pelo peso da mensagem que ele carregava. E Deus disse aqui no capítulo 1, dizendo para ele, rapaz, você não precisa temer aos homens, porque eu sou contigo. E Deus me deu um título para essa mensagem: lugares difíceis formam pessoas fortes. Quem sabe você está pagando um preço, querido, por você estar fazendo algumas coisas que Deus tem mandado. Quem sabe você tem sido mal interpretado ou quem sabe perseguido por estar fazendo coisas que Deus mandou. Mas entenda uma coisa nessa noite: os lugares de glamour, os lugares de festa não formam pessoas fortes. Muito pelo contrário, os lugares de holofote, os lugares onde as pessoas estão na mídia ou estão em cima de um palco, formam as pessoas mais fracas da terra. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, estamos debaixo de um propósito de Deus, em lugares difíceis, até nos lugares difíceis você vai prosperar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Será que tem mão para levantar nessa noite? Será que tem alguém entendendo? Eu estou nesse lugar, eu estou sofrendo, estou padecendo, mas Deus está comigo. Vou repetir: eu estou nesse lugar, estou padecendo, estou sofrendo, mas Deus está comigo, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Assim Jeremias não estava sozinho. Lugares difíceis formam pessoas fortes. Quem quer ser forte aí? Povo corajoso aqui. Prepare para sofrer. Abandocou Manassu. Prepare para chorar. Quem quer ser forte aqui? Bota uma canção alegre aí para o povo se alegrar, que eu estou falando que o povo vai chorar. Quem quer ser forte aqui? Prepare. Arabandarabassu. Mas se preparem também para receber a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, para receber o favor de Deus, para receber o suprimento, para receber o perdão, o amor de Deus. Se preparem também. Aleluia. Será que tem alguém passando por esse lugar deserto, por esse lugar difícil? Jeremias estava pregando num lugar muito difícil. E existem momentos que, até mesmo na nossa própria igreja, tem horas que é difícil pregar, porque a mensagem que nós trazemos de Deus, ela vem confrontar a nossa vida. Mas eu sei que se eu estou aqui nessa noite, não foi porque eu quis, foi porque Deus assim quis. Então, querendo você ou não, Deus vai continuar falando nesse lugar. Jeremias diz aqui o texto que Deus toca na sua boca e fala assim: rapaz, a partir de hoje eu vou colocar as minhas palavras. Vou beber água de coco aqui, que eu não vou deixar vazar nada. Aleluia. Dia de glória. Amém. Né? Me ajuda aí, igreja. Nivaldo. E quando eu penso sobre dias, lugares difíceis, formam pessoas fortes, eu lembro de Abraão. Quando Deus tira Abraão da terra de Ur dos caldeus e diz assim: rapaz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão, ele sai sem perguntar ao Senhor para onde ele ia. Deus tirou Abraão da terra do paganismo, da terra da idolatria, para fazer algo grande com a vida dele. E nós vemos que Abraão em tudo obedeceu.
E isso foi imputado por justiça nele através da sua fé. Isso até foi falado hoje no nosso estudo bíblico, na Escola Bíblica Dominical dos Homens. E a primeira prova que Abraão teve, uma das primeiras provas, Abraão foi muito provado. E uma das provas mais evidentes que Abraão teve, que muitas pessoas têm, é que Abraão queria ser pai. E quando Abraão queria ser pai, ele queria ser pai do filho de sangue. E tanto que na casa dele, ele disse, Senhor, ele começa a falar com Deus, fala, Senhor, na minha casa só tem o Damasceno e Eliezer. Ele não é do meu sangue, Abraão já com a idade avançada, Sara também. E a demora, querido, muitas vezes é a terra que nós passeamos por muito tempo, que é uma terra difícil. Por quê? Porque vem a incerteza, será que vai vir, será que vai acontecer? E a gente já começa a pensar que a demora, ela é para nós o fim, e que a demora ela foi tão grande que muitas vezes nós não vamos alcançar. Mas eu quero liberar uma palavra diante da explicação, diante da explanação do texto aqui, desse exemplo que eu peguei aqui, que existem muitas meninas ou muitas mulheres aqui, que Deus já tem algo preparado para o seu ventre. Deus não vai preparar, porque assim como na vida de Jeremias, Deus falou assim, olha, presta atenção aqui, falei algo errado. Assim como Deus disse que já estava desde o ventre, o Senhor já conhecia Jeremias e chamava ele pelo seu nome. Quero dizer uma coisa para você, aquilo que já está sendo gerado no seu ventre, Deus já conhece. Então não se preocupe, não tome por ofensa o tempo da espera. Só espera no Senhor e confia, porque no tempo certo você vai gerar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Primeiro desafio de Abraão, a demora, a espera. Por isso que é em lugares difíceis, querido, que Deus forma pessoas fortes. Pessoas que sabem o tempo de esperar, sabem que bênção fora de tempo, querido, é maldição. Lembra de Abraão? E lembra da serva de Abraão, de Sara lá, Agar? Tu lembra que eles querem dar um jeitinho e com isso o Senhor, a Bíblia mostra que o Senhor, na Bíblia, veio uma geração, uma nação de ismaelita, que nós sabemos que existem muitos problemas até o dia de hoje. Então espera no Senhor. Não arrume jeitinho. Você que é solteiro, espera o casamento. Deus tem bênção para você. Você que é solteira, levanta as mãos assim, em nome de Jesus. Levanta as mãos. Você pode até não querer casar, mas levanta as suas mãos assim. Espera o tempo do Senhor para a sua vida. Porque Deus estará gerando no seu ventre algo especial. Segundo desafio, um dos maiores, não dá para falar todos eles, é quando Deus pede para que Abraão venha sacrificar o seu próprio filho. Imagine só, a Bíblia diz, pede para Abraão sair e ir para o Monte Moriá, o monte que ele iria mostrar, e diz assim, chega lá, sacrifica seu filho. Eu entendo que Abraão é um homem de fé. Eu entendo que esse homem, ele é um homem que em lugares difíceis, ele sabe obedecer e esperar no Senhor. Quem sabe Deus está falando para alguém que está ansioso por alguma coisa. Quem sabe Deus nessa noite está comunicando para alguém que está dizendo, Senhor, está demorando, eu não consigo obedecer, eu vou fazer uma besteira. Deus está falando, aguarda no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, confia nele, mais ele fará. Amém? Quem está entendendo, dê um glória. Lugares difíceis formam pessoas fortes. E quando eu lembro disso, quando eu falo sobre isso, eu lembro de José. Lembra de José? Incompreendido dentro da sua própria casa. Os seus irmãos brigam por causa de José, porque Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. E nisso, a Bíblia diz que Jacó dá uma túnica de várias cores para ele. Seus irmãos, você conhece o texto, arma todo aquele plano de morte. E jogam José dentro de uma cova. E ali quando voltam, já uma caravana de ismaelitas já fez o serviço. Ali foi roubo seguido de morte.
com vários, qualificações aí, quem é advogado aí de repente sabe, e ali acontece algo muito sério e que muitas pessoas não prestam atenção. Ali, querido, o que acontece? Os irmãos de José pegam a sua túnica, matam um cabrito, envolve ela no sangue e entrega para o seu pai. O desejo dos seus irmãos não eram simplesmente a túnica, porque depois que a túnica é tomada, eu não vi nenhum dos irmãos de José brigarem pela túnica. Muitas vezes as pessoas estão do teu lado, estão batendo no seu ombro, estão dizendo que você é bom, que você é um cara que prega legal, um cara que canta legal, mas não é a túnica, não é a vestimenta, não é o tênis que atrai as pessoas, é aquilo que você carrega. As pessoas querem tomar aquilo que você carrega. Ninguém brigou pela túnica de José. Entenda uma coisa nessa noite: não é a túnica, é aquilo que você carrega. Consegue entender? Porque muitas vezes é difícil caminhar em lugares tenebrosos, porque as pessoas não querem a sua veste, elas querem aquilo que você carrega. José sofreu, José foi vendido como escravo, José sofreu injustiça, José sofreu perseguição, a sua integridade foi posta à prova dentro da casa de Potifar. Mas José não perdeu aquilo que tinha no seu coração. José continuou temente ao Senhor. José continuou um homem que tinha o Deus de Israel como seu Deus. Então tem muitas pessoas que falam assim: não, o cara pecou porque o cara estava longe. O cara pecou porque o cara estava em terra estrangeira. Aprenda com José. Mesmo que você estiver no Egito, na Babilônia, você continua fiel. Mesmo que você estiver longe dos olhos do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, você permanece fiel. Porque Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Hoje Deus vai te amassar um pouquinho aqui. José foi levantado num tempo muito difícil. E José foi um homem muito forte ou muito fraco? Responde aí, igreja. Eu bebo uma água de coco. José, eu considero ele um dos homens mais fortes da história bíblica. Vendido, caluniado. E muitas vezes, querido, nós como igreja, nós se ofendemos muito, levamos tudo para o campo da ofensa. Não é isso? Me ajuda aí, é isso ou não é isso? É isso. Nós levamos tudo para o campo da ofensa. Ah, mexeu comigo, agora eu não falo mais. Ah, não me cumprimentou com a paz do Senhor, agora eu não falo mais. É isso? São verdades espirituais, verdades que a igreja, a congregação, ela precisa ouvir. Porque Deus nessa noite, Ele quer tratar aqui pessoas. Ele quer pegar pessoas fracas e transformar pessoas fracas em pessoas fortes. Mas para isso nós precisamos, queridos, largar que o nosso ego, o nosso eu seja tratado pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo trouxe você aqui, eu não sei se é através de um convite, você que nos visita, ou através da sua própria vontade, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui diferente. Igreja no quilômetro 54, você vai sair daqui diferente. Amém? Amém. Lugares difíceis, repete aí, lugares difíceis formam pessoas fortes. Lembra de Moisés? Moisés foi levantado para ser o quê? Me ajuda, igreja. Moisés foi levantado para ser o quê nas mãos do Senhor? Libertador. A vida de Moisés foi fácil no Egito? Foi fácil? Qual era o maior desafio de Moisés no deserto? Aturar um povo chato, querido. Tem horas que nós somos chatos demais, né, irmãos? Amém? Tem um amém aí? Tem hora que nós somos chatos demais, né? Ajuda, é isso mesmo, pastor Pedro. Nos ajuda, porque tem hora, irmão, que nós queremos que o profeta, ele bata na rocha para sair água.
E Deus mandou tocar na rocha com carinho, com carinho. E nós ficamos perturbando, querido. Nós ficamos querendo algo que não é para um momento, que não é para fazer. Então, igreja do Senhor, para de ser chata. Posso, pastor? Deus está falando, eu estou largando aqui o aço. Me ajuda aí, irmãos, em nome de Jesus. Fale para o seu irmão, irmão, para de ser chato. Ah, mas fala sem vergonha. Ser chato, irmão. Você é chato, irmão? É chato, né? Se Deus dá maná, que é carne. Se Deus dá água, que é vinho. O Deus deve ficar assim, ai meu Deus, o que eu faço para aquele povo lá no 54? Nós somos o povo mais lindo da face da terra. Vou melhorar isso aí. Nós somos o povo mais lindo da face da terra. Né, Vaninha? Mesmo que pela fé, né, minha santa? Né? Mais lindo. Mas nós somos muito chatos. E Deus nessa noite, Ele quer tratar isso também, que nós temos que aprender a depender das mãos de Deus. Se Deus está dando água para beber no deserto, querido, é porque isso é suficiente para todos nós. Então Moisés, ele foi muito afligido, andando em terras, querido, que a Bíblia fala que durante o dia era um sol escaldante e durante a noite também era muito difícil devido ao frio. Então o povo estava murmurando, o povo estava insatisfeito com tudo, nada estava bom. Igual nós servimos a Deus. Deus nos plantou numa igreja, querido, que eu sempre falo que nós não somos melhores nem piores do que ninguém, nós somos diferentes. E Deus nos plantou numa igreja, querido, muito abençoada. Será que eu posso ouvir um amém? Não quero forçar, não. Perdão, até me engasguei. Não quero forçar, não. Mas é uma igreja muito abençoada, querido. Mas mesmo assim, existem pessoas insatisfeitas em nosso meio. E Deus tem que ensinar pra gente, querido, que nós estamos vivendo, que nós estamos congregados aqui numa terra boa. Amém? E nós estamos vivendo um tempo profético, que é o tempo da frutificação, aonde que só vai frutificar, querido, aqueles que têm visão, que olham para frente e entendem que aquilo que Deus está fazendo é bom. Mas os murmuradores morrerão no deserto, querido. Ficarão para trás. Os murmuradores, queridos, ficarão no deserto, não entrarão na terra prometida e ficarão para trás. E nessa noite Deus está falando para você, irmão, acorda. Deus tem te plantado num bom lugar. Deus tem te plantado num lugar, querida, onde tem palavra, aonde tem oração, aonde tem consagração, para que você, querida, a cada dia se aproxime de Deus e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Então, querido, lugares difíceis vai formar pessoas fortes. E é nesse lugar de pessoas chatas, é nesse lugar de pessoas imperfeitas, é nesse lugar de pessoas que muitas vezes não são obedientes à palavra, ao Senhor, ao seu pastor. É nesse lugar que nós estamos congregados, que nós estamos juntos aqui e nós vamos um aperfeiçoando o outro, um consagrando o outro, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Entendeu, chato? Desculpe, Senhor. É a noiva de Cristo, eu não posso bater na noiva. Né, igreja? Aleluia. Eu acho que nem a resistência de Faraó foi tão difícil quanto a chatice do povo no deserto. Não é isso? Acho que nem a resistência de Faraó não deixar o povo ir. Quando Deus falou, deixa meu povo ir, porque nós precisamos celebrar no deserto, celebrar nas festas no deserto. Acho que nem a resistência de Faraó foi tão difícil para Moisés quanto andar com o povo no deserto. Porque caminhar com o povo no deserto, querido, muitas pessoas, muitas vezes não querem segurar nossas mãos. Quando a nuvem está diante da tenda parada, é para parar, e muitas vezes pessoas querem caminhar. Muitas vezes a nuvem sobe, quando o Senhor diz que a nuvem subia, o povo partia, e muitas vezes o povo quer ficar.
E quando eu penso sobre isso, eu penso que muitos corações ainda estão no Egito. Mesmo Deus tirando o povo do Egito, existem muitas pessoas que ainda estão vivendo os costumes do Egito. E Deus está falando: Moisés, você já fez a sua parte, agora a igreja precisa fazer a dela. Tira o Egito do teu coração, irmão. Tira o Egito do teu coração. Nós estamos aí, nós passamos agora a festa da carne, né, o carnaval. E quem sabe muitos irmãos que estão aqui, queridos, viram lá a Beija-Flor desfilar, a Mocidade desfilar, e viram tantas coisas, irmãos. Sabe o que é isso? É a dificuldade de andares em lugares de dificuldade. Muitas vezes nós ficamos presos, nós ficamos paralisados, porque nós falamos assim: ah, mas não tem nada a ver, porque eu já vejo essa emissora há muito tempo. Quem viu aí a escola passar, a Beija-Flor passar? Você falar, não. Tem alguém aí? Olha o sambinha aí. A turma aqui é assim. Quem viu aí a Mocidade passar? É misericórdia. Foi ontem? Nas apurações, sei lá, a Vaninha estava vendo televisão, não sei o que eu estava fazendo. E a Vaninha rapidinho trocou de canal. Eu falei: o que houve, filha? Ela falou: não, vai passar aí a mulata aí do Globeleza, vamos tirar. Irmão, tem que dar tempo. Sabe por quê? Porque senão a gente chega num ambiente de culto, pastor Ulisses, e a gente não consegue fluir. A gente não consegue adorar. Sabe por quê? O Egito veio com a gente para dentro da igreja. Abandocou Manassuba. Eu estou falando em línguas aqui até para edificar a minha vida, porque eu estou falando aqui é duro e é sério demais. A gente vem com o Egito para dentro da igreja, chega aqui, levanta a mão, irmão, dificuldade. Faz isso, irmão, adora o Senhor, é uma dificuldade. Sabe por quê? Porque o Egito veio junto com você. Fala assim: sai, Egito, em nome de Jesus. Sai, Egito, em nome de Jesus. Sai agora. Aleluia. Eita glória. 40 anos, querido, andando num lugar difícil, um lugar com grande dificuldade, mas Deus só forjando o caráter de Moisés e tornando ele cada dia mais forte. Com toda a dificuldade, porque muitas vezes nós não entendemos, querido. Nós estamos vivendo, quem sabe, num tempo onde nós vivemos numa facilidade muito grande. Hoje tudo é fácil, tudo é rápido, a informação é rápida. Eu estou desempregado hoje, acho que por causa disso. Eu trabalhava no jornal o Globo e a mídia ela veio com muita força, e com isso o jornal impresso foi ficando de lado. Quem é que lê aqui um jornal de papel? Alguém? Só serve para poder embrulhar peixe hoje. Acho que nem peixe mais é embrulhado com jornal de papel, né, irmão? Ninguém... Eu acho que jornal, antigamente nós fazíamos pesquisa de escola e recortávamos, né, aquelas letras ali do jornal impresso, aquilo ali era uma maravilha. Hoje não, hoje tudo é rápido, hoje tem aí a inteligência artificial, hoje está tudo nas mãos, hoje as coisas estão muito fáceis. E aqui a vida de Moisés foi muito difícil, porque ele teve que caminhar 40 anos no deserto. Caminhar 40 anos sobre um sol escaldante, sobre um frio também muito forte. Mas ele conseguiu ter êxito naquilo que Deus entregou nas mãos dele. E no final da sua história, eu posso concluir aqui que Moisés, ele foi forjado pelas mãos do Senhor. Um homem que passou por vários processos, momentos, fases da sua vida, mas que chegou no final com a sua força renovada. E eu quero profetizar também na sua vida nessa noite, porque quem sabe você também tem passado por alguns caminhos ou por algumas fases da sua vida que você pensa até mesmo em perecer, até mesmo em desistir, até mesmo em parar. Eu quero dizer uma coisa para você: continua caminhando, não para, porque no final da sua história, Deus te fará forte, o nome dele será glorificado através da sua vida.
As pessoas, quem sabe, dizem para você, você pode parar hoje, cara, porque para você já não tem mais jeito. Eu quero dizer uma coisa para você, continua. Eu já aceitei Jesus tantas vezes, porque por vezes eu pensava que a minha história, elas teriam uma história mais suave, mais leve, mas eu encontrei um caminho espinhoso e por isso eu desisti. Deus está falando para mim e está falando para você nessa noite. Nessa noite Deus está te dando uma nova oportunidade para você entrar no centro do querer e da vontade dEle, para que Ele torne você uma pessoa forte, a ponto de falar aquilo que nós cantamos aqui. João viu e eu também quero ver. Um dia eu quero ver aquilo que João viu e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque um dia o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passará. Nós estaremos diante de Deus um dia dizendo: Hosana, Hosana, bendito o nosso Deus. Nós estaremos dizendo: Santo, Santo, bendito aquele que é, em nome de Jesus Cristo. Todos nós estaremos lá, aqueles que perseverarem, aqueles que passarem por lugares áridos, aqueles que tiverem perseverança para poder passar por caminhos espinhosos e não parar. Existem pessoas, querido, que por muito menos pararam. Eu estou falando agora eu estou entregando aqui uma palavra para alguém, eu não sei para quem. Você é uma guerreira, você é um guerreiro, porque você já devia, quem sabe, no conceito de muitas pessoas terem parado, mas você não parou, você está de pé. Você está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Você está de pé. Você está de pé. Não foi a dificuldade que paralisou você, porque você venceu os obstáculos. Os lugares áridos, os desertos da vida não foram suficientes para poder paralisar você, porque você chegou até aqui. E se chegou até aqui, querido, glórias a Deus. Glórias àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem sabe debaixo de angústia, quem sabe debaixo de ofensa, quem sabe debaixo de muita maldição, quem sabe de pessoas, mas você chegou aqui, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui, não foi as mãos do homem que te trouxe aqui, foi as mãos de Deus, foi a própria mão de Deus que te trouxe aqui. Foi a própria mão de Deus. E por isso que você não parou, porque Deus segurou nas suas mãos. Quando eu lembro também de lugares difíceis, e que Deus forma, é nesse lugar que Deus forma pessoas fortes, eu lembro de Davi. Davi cometeu muitos erros, né, irmãos? Quem concorda comigo, levanta as mãos. Davi cometeu muitos erros, não é isso? Muitos. Mas Davi também cometeu muitos acertos. Davi acertou muito. Ontem eu falando com as pessoas, eu disse que o maior pecado de Davi, perguntei qual é o maior pecado de Davi. Algumas pessoas falaram assim, o pecado que ele cometeu com Betseba. Outros sugeriram outros pecados. Eu falei, o maior pecado que Davi cometeu foi de ter falhado com a sua própria família. Esse foi o maior pecado que eu identifico em Davi. Porque a Bíblia diz que não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa família, a nossa casa, o nosso maior patrimônio. Davi sofreu perseguição. Davi não foi reconhecido pelos seus irmãos. O gigante se apresentou diante de Davi e falou assim, quem é esse cara aí? Que vem contra mim com pau, né, com pedra. O desprezo, querido. Davi sofreu desprezo. Tem alguém aqui que já foi desprezado? Um dos maiores sentimentos ruins, né? Um dos piores sentimentos para mim é o sentimento que alguém pode expressar pelo outro, é o desprezo. Davi foi desprezado, não só pelos gigantes filisteus, mas na sua própria casa. Davi sofreu a perseguição de Saul. Um homem que a Bíblia diz que Davi tocava a harpa e o espírito maligno da parte de Deus saía de Saul, e esse homem foi perseguido pelo próprio homem ao qual ele abençoava. Quem sabe eu estou pregando, pastor Jorge, nessa noite para alguém que sofreu um golpe muito duro de quem não esperava. Isso é terrível, irmão. Quando nós sofremos um golpe inesperado, quando nós sofremos um contra-ataque, nós estamos esperando. Por quê? Porque nós avançamos. Mas quando alguém nos ataca pelas costas, quando alguém nos fere, isso é ruim demais. E Davi sofreu isso.
Davi foi um homem que ganhou muitas guerras. Nós conhecemos. Mas quando falamos de Davi, nós precisamos entender que Davi era um homem imperfeito, um homem falho como eu e como você. Um homem que cometia os pecados, quem sabe mais, as atrocidades maiores da face da terra. Mas Davi tinha uma qualidade que muitas vezes falta em mim e falta em você. Davi chegava diante de Deus e falava: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele falava: Senhor, você pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua presença de mim. E falando num tempo de homens que vivem com um sentimento egocêntrico dentro de si, nós queremos tudo, mas nós não queremos perder a nossa posição. Não queremos perder a nossa posição, nós queremos manter a postura, nós queremos cair atirando e muitas vezes não temos a hombridade, a humildade para falar: Senhor, pequei, tão simplesmente contra ti pequei. Senhor, pode tirar tudo, mas a sua presença não tire de mim. Afasta tudo, pega a coroa, pega o ouro, pega o palácio, leva tudo, mas a tua presença eu não largo, eu não deixo. Não tem nada que me separa da tua presença, Senhor. Pode tirar tudo de mim. Será que aqui nessa noite tem alguém assim? Que está disposto a largar tudo no altar, largar tudo onde tiver que largar, para falar: Senhor, a tua presença é tudo o que eu quero, é tudo o que eu mais desejo. É tudo o que nós mais queremos. Davi era esse homem. A Bíblia diz que a perseguição uma vez foi tão grande sobre Davi, que Davi entrou no campo dos filisteus e as pessoas reconheceram ele lá. Disseram assim: mas aquele ali não é aquele homem que as mulheres cantavam que Davi matou os seus milhares, os seus 10 milhares? E Davi começa a babar, se finge de doido, sobrevivência. Davi estava fugindo, estava um homem que era um rei, estava fugindo para manter a sua vida, não tinha para onde ir. E ele vai para o terreno do inimigo, ele vai andar no terreno do inimigo. E lá eu creio que Deus, ele está fortalecendo Davi. Eu lembro que Davi, também fugindo de Saul, ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. E quando ele chega na Caverna de Adulão para se esconder, a Bíblia diz que vai muitos prisioneiros, muitos homens que não tinham valor para lá. E a Bíblia diz que um grande exército se levanta nesse lugar que Davi está andando. Lugar aonde? Lugar do clamor, lugar do shopping, não. Na terra difícil, é onde Deus está forjando o caráter de alguém. Então eu estou pregando aqui nessa noite para que você entenda que é nesse lugar que Deus fortalece o seu povo. É nesse lugar que Deus dá força àquele que está fraco. É nesse lugar que Deus levanta aquele que está caído. E se você está aqui nesse lugar nessa noite, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você veio no lugar certo. Te convidaram para o lugar certo. Você veio, o endereço, todos os lugares, todos os caminhos nos conduziu para esse lugar nessa noite, para nós estarmos aqui ouvindo a voz de Deus. Ei, se você está fraco hoje, é na fraqueza que o Senhor vai aperfeiçoar você. É na sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar você e vai colocar, já está colocando uma força sobrenatural dentro de você, para você transpor, para você vencer. Como disse aqui, tem gente me chamando assim: o muro caiu, irmãos. Jesus nos uniu. Aleluia. Não importa aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Não importa aquilo que falam de você. Mas esse lugar, querido, está fortalecendo a sua vida. Quem sabe quem te viu numa fase melhor. Quem sabe quem te viu empregado, quem te viu numa fase extraordinária e te vê hoje e fala: olha lá como é que está. Olha ele, olha ela como é que está. Tinha tudo e hoje não tem nada. Quero dizer para você, Deus está fortalecendo você nesse lugar. Deus está fortalecendo você nesse lugar, entre cadeias, entre prisões, entre escárnios, entre zombaria, entre pessoas que desprezam a gente. Deus está te fortalecendo nesse lugar. Aleluia. E quando eu lembro de pessoas também fortes, aonde Deus fortaleceu elas, eu lembro de Daniel na Babilônia. Daniel foi
levado cativo, esse cativeiro aqui, aonde Jeremias prevê aqui, Deus fala com ele, que se o povo não se arrepender, seria levado, e foi levado. Eu vejo Daniel na Babilônia, aonde o Senhor botou no coração, assentou no coração de Daniel, não se contaminar com as iguarias da Babilônia, mas comer simplesmente dos legumes. Não queriam comer nas mãos da terra pagã. Entenda uma coisa, querido, dizer não depende de mim e de você. Dizer não é Deus que vai descer aqui e fala, meu filho, fala não. É você que tem que decidir o lugar que você come, o lugar que você bebe. É você que decide hoje o lugar que você come. Nós ficamos esperando em Deus, Deus vai falar. Não, a decisão é sua. É você que decide. É você que escolhe. E Daniel escolheu. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, numa terra estrangeira, longe de Jerusalém, longe de Judá, está dizendo não. Muitas vezes nós vamos num shopping, né, irmão? Vamos aí 16 quilômetros, 22 quilômetros de casa. E muitas vezes nós cedemos às pressões, cedemos os convites, porque pensamos estar longe dos olhares de Deus. Mas a Bíblia diz que o olhar de Deus, ele contempla todos na terra, contempla os bons e contempla os maus. Fale para alguém nessa noite, Deus está te olhando. Fale, pode falar, Deus está te vendo. Você pode sair, você pode fugir. Tem a palavra que diz, se eu subir ao céu, Deus lá está. Se eu descer o mais profundo abismo, Deus também lá está. Deus está em todo lugar. Ele está te vendo no seu quarto. Ele está te vendo no seu coração aqui agora. Deus vê tudo, irmãos. E vê todos. Ninguém escapa do olhar de Deus. Ninguém pode escapar do olhar de Deus. E Daniel na Babilônia se destaca. Daniel cresce numa terra que todo mundo tinha tudo para ser fraco. Ele enfrentou inveja, perseguição, e ele venceu. Ele venceu porque Deus era com ele. E eu creio também que todos nós aqui vamos vencer, desde que Deus seja o centro da nossa vida, seja aquele que é o primeiro e único, certamente nós vamos vencer. E para fechar aqui, já queria chamar o Ministério de Louvor. Para fechar aqui, eu lembro de uma pessoa muito especial, que andou num lugar muito difícil, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sofreu humilhação, sofreu açoites, né? Cuspiram nele, bateram nele, mas ele venceu. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Olhe para cá em nome de Jesus. Eu sei que o ministério está subindo, alguns irmãos vão ao banheiro, mas olhe para cá. Essa pessoa é muito especial, porque Jesus andou em vários lugares. E a Bíblia não diz assim, Jesus perdeu uma batalha, Jesus ficou pelo caminho, Jesus não conseguiu chegar a alguns lugares. Jesus andou por todos os lugares ao qual ele desejou. E hoje ele está passeando, ele está visitando aí o seu coração. Jesus está andando num lugar, numa terra boa, está andando sobre o seu coração nessa noite, para comunicar para você o seguinte: olha, é na minha força que você precisa caminhar. É na minha força que você precisa se apegar nessa noite. É na minha força que você... Se coloque de pé para a gente terminar essa mensagem de pé. É na minha força que você precisa caminhar. É sobre mim que essa palavra diz. É sobre mim que esse culto aqui existe. Esse culto aqui não tem sentido se não for por causa de mim. Porque lá na cruz, querido, ele sofreu oposição, traição, mas ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu. Ele ressuscitou, mas ele venceu. Ele venceu por mim e por você. Por isso que ele venceu. Eu sei que uma palavra como essa, da cruz, da crucificação do Senhor, ela também tem fugido dos nossos púlpitos. Uma mensagem como essa, dizendo que o nosso Salvador morreu por mim, morreu por você, ela muitas vezes não faz a gente refletir sobre o real sacrifício de Jesus no Calvário por nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite.
Ele morreu por mim e por você, porque Ele sabia que ia valer a pena. Ele sabia que hoje nós estaríamos todos aqui. Amém? Ele sabia que mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades, estaríamos todos aqui. Ninguém ficaria de fora. Todos aqueles que crerem no teu nome, no nome de Jesus, seriam alcançados pela graça do Senhor Jesus. E foi ela, a graça que te alcançou e que te abundou o seu coração. E que trouxe você até aqui nessa noite para dizer para Ele o quanto Ele é bom. E o quanto você é grato por Ele, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e agradecesse ao Senhor por todo o sacrifício, por ter ido lá no pagode, ido lá no forró, andado em lugares tenebrosos, andado em lugares que muitos homens têm medo de ir, e tirado você de lá. Tirado você de lá. Foi lá no Candomblé, tirou muitas pessoas do centro de Macumba. Tirou de lá, Jesus passeou por lá. A Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave das mãos de Satanás. Ele foi lá e pregou para aqueles que morreram antes da vinda do Senhor Jesus. Pregou lá, Jesus passeou por lá. E hoje Jesus está andando por aqui também. Jesus está andando aqui nesse lugar. Nós podemos sentir que Jesus, espiritualmente, Ele está andando aqui através da pessoa do Senhor Jesus. E Ele está aqui, querido, não só para poder andar, mas Ele está aqui para salvar também. Ele está aqui para salvar nossas vidas. Adore essa canção. Pessoas fortes. Pessoas fortes. Você que está aqui nessa noite e que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, você pode fazer isso agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você também pode fazer isso agora. Você pode erguer uma das suas mãos ao céu e falar assim: poxa, eu também quero que Jesus vá lá e me tire desses lugares. Quem sabe lugar de humilhação, lugar de angústia, lugar de perseguição. Pode cantar, igreja. É o que está em nós. Amém? A igreja fica em espírito de oração. Oremos ao Senhor para que todos os grilhões, todas as cadeias, elas sejam desfeitas, porque Jesus está trabalhando nessa noite, em nome de Jesus. Cadê você, querido, que quer entregar a tua vida para Jesus? Cadê você que quer deixar Jesus trabalhar na sua vida de maneira que Ele marque a sua história? Cadê você? Cadê você? Jesus quer conhecer você. Olha lá, já tem um jovem aqui que decidiu hoje tomar essa decisão. Tem mais alguém? Se tiver, querido, pode vir aqui. Pode vir aqui em nome de Jesus. Não endureça seu coração. Olha lá, mais uma pessoa está vindo ali, ó. Glória seja dada a Jesus Cristo. Glória seja dada a Jesus Cristo. Jesus é bom. Vem cá, pastor Jorge. Pastor Jorge. Isso. Se tiver mais alguém, cante aí, cante. Bênçãos de Deus.